Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao Palco Iluminado, que é um dos programas deste canal, com tantas atrações diversificadas. Se você está chegando aqui agora, você não deixa de clicar aí para ver as novidades do canal Arte Agora. E o Palco Iluminado é um local onde eu compartilho mensalmente os livros que li de escritores contemporâneos. E se tiver na proximidade, melhor ainda. Eu venho de uma jornada esse ano e quero trazer para vocês, porque continuo aqui no palco iluminado, as sugestões de leituras que eu trouxe. Eu comecei a minha jornada com uma ficção que uma crítica muito grande em cima de dogmas, que vale a pena ser lida, no dossiê de Gustave. Depois, nós partimos para uma ficção com muito poética e que nos remete àquela época da ditadura que não devemos esquecer, nesse esboço em Pedra e Sonho de Marília Arnaud. E fomos caminhando, em março, nós fizemos a leitura de Variações em Magenta, de Ana Maria César, uma ficção poética, uma bioficção, na realidade, muito poética, que mistura música com a narrativa, muito interessante para lermos. Depois a gente entrou na literatura do luto, né? Nessa despedida que Bernardo Bueno fez à sua mãe, com esse livro memorialista, Adeus à Nave Mãe, belíssimo. E aí passamos para a literatura de viagem, agora no mês de maio, mês das mães, com Patrícia Gonçalves Tenório e seus contos parisienses. Na verdade, uma narrativa, um romance ficcionado no encontro de si. Muito legal. E agora é junho, e como junho eu poderia aqui estar torcendo pelo Brasil, mas não estou com essa fé toda na Copa do Mundo. Talvez eu esteja mais intimista, porque é o mês em que eu faço o aniversário, e aí eu trago a leitura. Talvez por estar mais reflexiva, eu trago a leitura de um colega conhecido muito por nós no metrô do Recife, Paulo Guilherme Almeida. Jornada do Espírito à Evolução. Muito instigante essa leitura, inclusive porque tenho formação católica, e esta é uma outra visão, uma visão espírita, nos vai fazer refletir. Então, eu trago essas reflexões dele, que me serviram, e repasso para vocês nessa minha leitura de junho. E o poema deste mês, um pequeno trecho de Shakespeare que diz: há mais mistérios entre o céu e a terra do que pode imaginar nossa vã filosofia. Pois é, estamos aí então com essa jornada do espírito à evolução. E no meio dela, eu quero que vocês conheçam um pouco do nosso escritor convidado. Paulo Guilherme Almeida é economista, formado pela Universidade Católica de Pernambuco, casado, pai de 3 filhos e avô de 3 netos. Aos 66 anos, lança seu segundo livro, contendo temas relacionados à evolução do universo, da Terra, dos seres vivos
das civilizações e da espiritualidade. Buscou, durante anos de pesquisa, a compreensão dos processos materiais e espirituais nas ciências, na história, nas religiões e na filosofia. Então, você já vê o que nós vamos ter por aqui em A Jornada do Espírito, a evolução. Eu quero que vocês deem uma apreciada, que desde o episódio passado aqui do Palco Iluminado, a melhor coisa que a gente pode fazer é manusear um livro que a gente está lendo. Então, vamos apreciar um pouco a jornada do espírito, a evolução. Ficou bonito o livro, não? Pois é. Antes da gente começar, eu queria fazer uma leitura aqui do livro, porque a jornada do espírito, a evolução, Paulo Guilherme utiliza uma linguagem acessível e contemplativa, capaz de aproximar temas complexos ao leitor comum como eu. O texto convida para introspecção, ele estimula questionamentos sobre o propósito, a ética, a sensibilidade e a maneira como os relacionamentos com o outro e com nós mesmos são partilhados. Então, eu queria trazer para vocês, antes de mais nada, um pouco sobre o livro na voz do próprio escritor. É sempre interessante quando o escritor ele faz a sua reflexão sobre este livro, sobre seu próprio livro, porque nos dá outra luz, né? Porque quando chega a nós, leitores, nós temos a nossa própria leitura daquele livro. E é interessante sempre acrescentar algo mais quando o autor nos dá essa dica. Então, vamos escutar o Paulo Guilherme Almeida, que fala sobre esse seu segundo livro, A Jornada do Espírito, a Evolução. Meus caros leitores e leitoras, eu estou aqui para falar sobre meu segundo livro, Jornada do Espírito, a Evolução. Meu nome é Paulo Guilherme Almeida e pesquisei quase 4 anos de estudos em muitas fontes para escrever essa obra. Ela relata mais de 14 bilhões de anos de história, desde a parte mais científica, do que trata os 3 primeiros capítulos, pela formação do universo, a formação das galáxias, a formação dos sistemas solares, a formação dos planetas e seu desenvolvimento, até que chegamos à formação da Terra, formação do sistema solar, e junto com ele a formação do nosso planeta, a Terra. E partimos para o desenvolvimento desse planeta Terra, esse pequeno grão de areia relativo ao universo com bilhões de galáxias, trilhões de planetas. Há 4 bilhões de anos formou-se a Terra e começou-se a desenvolver a partir do seu resfriamento, da formação dos oceanos, depois parte para a formação dos seres vivos, explica como se deu essa formação, desde o primeiro micro-organismo até os habitantes dos mares, até a formação dos anfíbios, dos animais e até chegar aos símios e aos humanos. Esses que passaram a se desenvolver e preencher o planeta Terra, formarem as primeiras civilizações, migrar para os diversos continentes, formar comunidades, formar linguagens, começar o sentido de comunicação e se desenvolve.
criando as primeiras e mais antigas civilizações, até que um grande cataclismo, apelidado de dilúvio, dizimou quase tudo que tem na Terra, que na verdade tratou-se de um meteoro, um gigantesco meteoro que se chocou contra a atmosfera, os oceanos, inundou quase toda a Terra, menos as partes mais altas e mais montanhosas, onde se reorganizou a vida. E contamos nesse livro essa história, até que chegamos a mais de 2000 anos ao nascimento do maior dos mestres, Jesus Cristo. Contamos a história desse grande mestre, dos seus ensinamentos, livre de qualquer dogma, mas também conceituando a parte científica e filosófica. Contamos o redesenvolvimento das civilizações, a criação, a formação do cristianismo, das suas maiores variações, as perseguições, e chegamos também à criação do catolicismo, 325 anos depois de Cristo. Contamos os seus feitos, até que chegamos à doutrina do caminho, a doutrina de Allan Kardec, a doutrina conceituada por Allan Kardec, que veio para explicar, dar sentido à vida através da reencarnação, através de explicar por que o universo é tão imenso, por que tantos planetas, por que tantas galáxias, por que renascemos vida após vida, dependendo do nosso merecimento em cada lugar. E assim nos desenvolvemos. Querem saber mais? Estudem o livro. Vejam, pesquisem como foi formado, o seu detalhamento, até chegarmos à época atual. E verão muita coisa interessante, aprenderão muito com a vida, com a pesquisa, com a ciência, com a filosofia e com as religiões. Muito obrigado. Então, de posse dessa apresentação soberba, eu poderia não, eu vou trazer, porque esse livro ele tem uma, uma apreciação dele, uma apresentação de ninguém mais, menos do que Renato Lira, uma das pessoas mais inteligentes que conheci na minha vida, uma pessoa de um conhecimento vasto como este mundo, de tantas leituras, pessoa que a gente conversa e sempre tem a aprender. E o que é que ele fala sobre o livro de Paulo Guilherme? O princípio universal do Big Bang, Deus e o universo, são temas abordados em Jornada do Espírito, a Evolução, e formam o arcabouço que serve para delinear a evolução do ser humano e a jornada do Espírito no decorrer dos milênios. As questões existenciais, a experiência de vida e muitas reflexões motivaram o autor a se aprofundar cada vez mais nas suas pesquisas sobre a evolução do universo, da Terra e do espírito. Nesta obra, ele faz também algumas reflexões sobre Deus, a criação do universo, a formação da Terra, a origem da vida, os ancestrais do ser humano, sua dispersão pelo planeta Terra, o despertar da consciência, o surgimento das religiões, seus dogmas e influências. Jornada do Espírito, a Evolução, mostra que o maior desafio do ser humano é o da transformação individual com base no amor e no autoconhecimento, que um dia poderá nos levar à paz mundial. Essa paz não se restringe apenas às relações entre os homens, mas também à relação entre o ser humano, seu interior e a natureza. Renato Lira.
Então, de posse dessa bela apresentação, a gente pode ter uma noção do que vamos encontrar no livro de Paulo Guilherme, que eu trago como leitura de junho. E como primeira, eu separo 3 leituras, e como primeira leitura, eu lerei o trecho desse capítulo 1, o princípio universal de Big Bang, há cerca de 14 bilhões de anos. Deus e o universo. Cosmologia é um ramo da astronomia que procura esclarecer os processos que evoluem a criação e a evolução do universo por meio da análise do macrocosmo e do microcosmo. Esta ramificação da ciência, principalmente a partir das inovações tecnológicas do século XX, trouxe luz a infindáveis questionamentos sobre o início dos tempos, como percebemos, e retirou a humanidade definitivamente dos lendários relatos concebidos na ingenuidade e na falta de conhecimentos metafísicos dos que escreveram a história no passado. Percebemos agora que muitas das versões que se perpetuaram foram criadas pelas interpretações equivocadas dos mitos e parábolas antigas, pelas tradições levadas a efeito por civilizações e doutrinas de características de culturas, línguas e crenças divergentes. Habitamos um universo criado sob medida. Neste reina uma impensável harmonia, ainda incompreensível em sua totalidade para o homem moderno. Há muito tempo, a humanidade acreditava que não somente se encontrava, mas representava o próprio centro do universo. Somente no século XVI, Nicolau Copérnico, em meio a turbulentos protestos dogmáticos, retirou a Terra do centro e, em seu lugar, colocou o Sol. Constatação depois por Galileu Galilei, Jacobus Cornelius Kaplan, estabeleceu a dimensão da nossa galáxia. E muito depois, no século XX, Hallow Shapley mostrou que o Sol não estava no centro desta galáxia, muito menos no centro do universo. A tecnologia faz o homem enxergar-se cada dia menor à medida que assimila conhecimentos científicos e compreende as dimensões do cosmos. Com o advento da teoria da relatividade e da mecânica quântica, o mundo e o universo deixaram de ter leis rígidas ou paradigmas ditados pelos mitos religiosos. Com essa primeira leitura, a gente pode ver que a Jornada do Espírito, esse livro, ele propõe uma reflexão sobre o crescimento interior humano articulado com a espiritualidade. É um autoconhecimento que, através da narrativa, conduz o leitor a um percurso de amadurecimento da sua consciência, né? Ele vai trazer toda essa ele faz essa pesquisa e nos narra essa história do mundo de forma clara, não é? Compreensível, e nos faz entrar nessa jornada de conhecimento para entender mais sobre nós e sobre esse universo em que habitamos. Vamos dar uma pulada e passar agora para os Mahatmas. Eu gostei desse capítulo relativo aos Mahatmas, talvez até pela própria ancestralidade indiana. Eu vou ler, então, o que ele começa dentro da evolução, ele vem falando sobre
todo esse processo de evolução, e chega aqui nessa parte sobre os Mahatmas. Foi da alma hindu, da sua raça profética e de seus mestres iniciados, que escorreram os primeiros ensinamentos da filosofia e da religião no mundo. Como muitos que viriam após guardariam os mistérios em cujas tradições os homens beberiam as verdades e preparariam a raça humana para o porvir dos tempos. Ainda hoje, a Índia, sua religiosidade é reverenciada pela beleza e grandeza espiritual. Quem visita guarda profundas impressões da essência das suas crenças, dos cânticos dos Vedas que glorificam a majestade suprema do Senhor do Universo. Os Mahatmas, que se traduzem como grandes mestres ou grandes almas, ensinaram discípulos a sublime capacidade e a faculdade da tolerância e da esperança. Os seus adeptos aprenderam a majestade da resignação que os guiou através de eras, heroicamente suportando todas as dores, aguardando o momento da redenção, na certeza da iluminação. Esses primeiros iniciados da Índia deixaram para a humanidade, nas suas sublimes mensagens de amor e de esperança, profundas impressões que iriam influenciar grandes vultos da história em todos os tempos. Dos hindus descendem todos os povos arianos que se disseminaram pela Europa. A forma de pensamento atual, no entanto, encontra-se muito distante daqueles primórdios dos sábios que se reuniam às margens no rio Ganges para traduzir os segredos milenares da vida. Traziam no sânscrito as mais belas recordações de um mundo perdido, de uma existência pregressa, vivida em outro lugar, em outro plano. Na beleza dos cânticos dos Vedas, encontra-se a personificação da fé, da elevada inspiração divina e da esperança no futuro, iluminadas no conhecimento inconfundível da natureza do Senhor, universo. Então, esse capítulo dos Mahatmas, o que é que ele traz para a gente? Ele desperta na gente refletir sobre esses mestres espirituais, não apenas como seres idealizados, mas como símbolos de uma consciência mais ética, mais compassiva e evoluída. Eles capazes de inspirar caminhos de transformação interior e coletiva e que se espalhou pela Terra, criando o germe de outras almas iluminadas que surgiriam mais à frente, mais conhecida de nós como Jesus. Passamos agora à terceira leitura da Jornada do Universo. Como vocês sabem, eu leio só pequenos trechos para deixar vocês o gosto desta leitura e vocês procurarem encontrar o livro. Qualquer dúvida, vocês aqui de não localizar o escritor, vocês entram em contato conosco aqui do canal Arte Agora, que podemos passar o contato dele, mas vocês encontram na livraria Jaqueira, do Paço Alfândega, onde ele lançou o livro, entre outras. Então, passamos para uma última leitura do livro A Jornada do Espírito à Evolução. Por tudo que vimos neste extenso relato, desde a origem do universo, a formação das galáxias, dos planetas e da vida, passando pelas descobertas da ciência,
entendendo a natureza das civilizações que se formaram, examinando diversas doutrinas, mergulhando no íntimo de tantas filosofias, ainda nas mentes de muitos homens de gênios, habitantes de eras, devemos concluir que a verdade constitui uma só. E aí, revelada, sim, nas formas mais distintas, mas que guarda os mesmos princípios e converge para os mesmos propósitos. À exceção de algumas religiões moldadas em bases hipócritas, as demais estabelecem a evolução da matéria em direção ao espírito. Este, encarnado no ser humano, também evolui inexoravelmente, destinado à perfeição e à iluminação. Neste processo harmônico arquitetado por Deus, não existem falhas, pois faz-se uso da condição momentânea do mal para atingir o bem. Dotado do livre-arbítrio, o homem se move pelo universo e empurrado pela lei de causa e efeito. Experimenta a dor, o medo e a angústia. Cansado de sofrer, adquire consciência, aprende a amar, respeitar e tolerar. Então, retorna ao Criador. Após passar por muitas vidas, incontáveis situações e múltiplas personalidades, agiganta-se em espírito, em bondade, torna-se um ser consciente e sábio, que não precisa mais da dor e dos atributos materiais para evoluir. Concluída sua jornada, irá ao encontro dos mundos superiores, impulsionando outras almas irmãs para o mesmo destino glorioso. Este é um livro baseado na crença de Paulo Guilherme Almeida e de muitas pessoas. Tem muitos amigos espíritas que nos ensinam outra forma de ver o mundo. E aqui ele, sem impor a ninguém, ele traz nesse livro a sua versão sobre a evolução do espírito. Então, mais do que uma obra de cunho espiritual, esse livro, para mim, é um convite ao reencontro humano em tempos de dispersão e de superficialidade. Eu acho que, ao enfatizar os valores como empatia, consciência e evolução interior, Paulo Guilherme dialoga com as inquietações contemporâneas e reforça a importância da busca no sentido pela experiência da vida. Espero que vocês tenham apreciado essa pequena jornada que eu fiz deste belo livro de Paulo Guilherme Almeida, um livro bastante reflexivo. E se a gente lê livros que estão aí na contemporaneidade de pessoas mais distantes, como o Uwe Naval, que fala sobre o Sapiens, por que não ler uma pessoa aqui de Pernambuco e que fala também sobre a jornada do espírito, a evolução, outras formas de aprender e todos os conhecimentos nos trazem. Então, eu quis agora no mês de junho quebrar um pouco a literatura de ficção e trazer essa outra literatura, né, de que nos traz conhecimento e também reflexões, sendo também uma boa literatura. Então, eu sempre digo que no final do livro, um livro a gente aproveita ele de diversas formas, folheando, curtindo cada momento, as intenções que o autor trouxe. E, para deixar para vocês, sempre eu trago a mensagem do livro para vocês. E a mensagem deste livro, no mês de junho, tão reflexivo,
tem este final: nosso destino. Vamos aproveitar esta leitura. Nosso destino. Nosso destino é a perfeição. Nosso destino. Nosso destino é a perfeição. Nessa viagem, saímos da simplicidade e da ignorância para ir ao encontro da sabedoria e do amor. Os desafios são os meios pelos quais evoluímos e nos aproximamos da nossa meta. A jornada é longa, os perigos imensos, mas com os mapas e os endereços do bem, haveremos de chegar seguros ao nosso desiderato. Que não deixe faltar as forças físicas e espirituais, as boas companhias e orientações para que nosso espírito não tarde sua chegada. Que não nos falte o apoio, a humildade, a fraternidade, a solidariedade, mas, sobretudo, a tolerância de termos paciência, primeiro para conosco, depois para com o nosso próximo. Que Deus nos abençoe na caminhada solitária de buscarmos dentro da nossa consciência, terra onde ninguém habita, senão nós mesmos, as diretrizes do amor e do bem. Aproveite a leitura. Então, estaremos aqui sempre trazendo para vocês leituras de escritores contemporâneos. Fica essa bela mensagem para refletirmos sobre a vida e sobre o que há além dessa. E cada um, dentro da sua consciência, escolha o caminho, que são diversos, mas aqueles que nos levam ao bem, ao belo e à verdade. Vejo vocês no próximo Palco Iluminado e não esqueçam seus livros em um canto qualquer. Os dessa leitura do ano inteiro estão aqui no Palco Iluminado.